Olá, meu querido irmão e meu amigo, estamos de volta para mais uma mensagem da palavra do Senhor. Nós falamos na mensagem anterior sobre Pedro, personagem que foi chamado por Jesus para ser pescador de homens, quer dizer, começar o seu ministério através das Escrituras. Ainda estamos usando o texto de Atos capítulo 8, verso 35, quando escreveu ali Lucas dizendo que Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Agora, nós estamos diante de um chamado de Deus feito a Pedro. Vimos isso na mensagem passada. Ficamos curiosos para saber como um pescador de peixes poderia, a partir de agora, ser um pescador de homens. A verdade é que Pedro foi chamado por Jesus para se tornar, a partir daquele momento, um pescador de homens. E nós falamos que um pescador, ele precisa, logo de primeira mão, três ferramentas. Ele precisa do anzol, ele precisa da isca, mas precisa também do lago com peixes. Lembra que nós falamos isso na mensagem anterior? E ficamos naquela curiosidade para saber como isso poderia acontecer, assim de maneira prática, na vida e ministério de Pedro. Simples. Vamos para a Bíblia Sagrada e vamos tentar aqui mostrar para os queridos amigos e irmãos como isso aconteceu na vida de Pedro, de maneira bem prática na vida de Pedro. Eu quero orar antes de iniciar aqui sobre este assunto que é muito importante. Pedro pescando almas. Senhor, obrigado por estarmos mais uma vez diante da tua palavra. Nós queremos, Pai, que o teu Espírito Santo, e rogamos que ele possa abrir as nossas mentes e que possa revelar para nós, através da tua palavra escrita, pregada neste momento, aquilo que está encoberto aos nossos olhos, à nossa mente, à nossa capacidade de compreensão. Abençoa o meu irmão, meu amigo que estão do outro lado, me assistindo, me acompanhando, que o Espírito esteja também falando ao seu coração para uma verdadeira compreensão e que sejamos impactados pelo Espírito também, ó Deus, a desejarmos sermos como Pedro também, verdadeiros pescadores de homens. Eu oro agradecido no nome de Jesus. Amém. Bem, para iniciar, querido, mostrando aqui como Pedro se tornou um grande pescador de homens, eu quero começar com Mateus capítulo 16, versículo 18. A Bíblia diz o seguinte: Jesus fez a grande promessa de edificar a sua igreja. Ele disse, no versículo 18 do capítulo 16 de Mateus: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Bens, aqui nós temos uma revelação feita pelo Senhor Jesus. Jesus veio para edificar a sua igreja. Então, na construção da igreja, ele iria usar pessoas humanas. Ele não está falando de uma igreja ou de um templo. Às vezes nós confundimos igreja com templo. Não. A igreja, primeiro, é uma instituição divina, criada na mente de Deus, encoberta aos olhos humanos, e um fato implícito em todo o Velho Testamento, antes que fosse um fato explícito na raça, no seio da raça humana. Portanto, Jesus estava vindo ao mundo para cumprir aquilo que estava no coração do Pai, edificar a sua igreja, quer dizer, construir uma comunidade, ou seja, criar uma instituição de pessoas nas quais ele pudesse confiar o seu Espírito Santo para dar prosseguimento e continuidade à obra do seu ministério ao ausentar-se deste mundo. Então ele olha para Pedro e diz: Pedro, tu és uma dessas pedras, tu és uma dessas pessoas, tu és um desses fragmentos, entre tantos outros fragmentos que eu vou utilizar para construir a minha igreja. Eu sou a pedra fundamental, eu sou a rocha, então sobre mim edificarei a minha igreja. E tu serás usado como instrumento nesta construção. Agora, interessante que quando chega no versículo 19, nós temos algo importante. Jesus continua dizendo: E eu te digo, e eu te darei as chaves do reino dos céus. Pedro não recebeu a chave dos céus, ele recebeu a chave do reino do céu.
E tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Portanto, Pedro estava recebendo da parte do Senhor Jesus, transferido pelo Senhor Jesus, o poder, a autoridade. Porque a igreja do Senhor Jesus é a maior autoridade neste mundo. Então, ele estava repassando para Pedro uma autoridade que não era de Pedro. Aqui começa então a história de Pedro como pescador de almas. Ele disse: Eu te darei as chaves do reino dos céus. Jesus estava fazendo alusão à palavra que Pedro iria pregar como uma chave que abre, que destranca uma porta para as pessoas entrarem no ambiente. Então, o reino dos céus, até aquele momento, para os judeus, estava fechado. Pedro seria a pessoa que, através da palavra, através das escrituras, dada por Jesus, iria abrir essa porta para os judeus entrar para o reino de Deus. Porque Pedro foi o apóstolo levantado por Jesus e convocado e treinado para pregar aos judeus. Assim como Paulo foi chamado e enviado aos gentios, que somos nós. Então Pedro, naquele momento, estava recebendo do Senhor as chaves do reino. Ele estava recebendo a palavra de Deus, através da qual ele iria pregar, ele iria abrir a porta e trazer pessoas para o reino de Deus. Pedro, naquele momento, por assim dizer, ele estava recebendo do Senhor ali o anzol, ou seja, a isca. Ele estava recebendo a isca, hipoteticamente falando numa linguagem metafórica, que ele está usando, então, a isca que atrairia as pessoas para o reino de Deus. Portanto, fica aqui evidenciado que, nesse momento, Jesus estava entregando a Pedro a primeira ferramenta para a pesca de homens, a isca, que atrai peixes, a palavra que atrai pessoas. Tiago, aliás, Paulo disse que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E Pedro estava acostumado a ver no ministério de Jesus multidões aglomerando-se ao lado de Jesus, em volta de Jesus, para ouvir a palavra do Senhor. Então, Pedro estava muito bem acostumado com esta isca que atrai pessoas humanas. Pedro estava recebendo, portanto, da parte de Jesus, a palavra como isca para atrair pessoas. Mas, em segundo lugar, Pedro recebeu também o anzol. Olha o que diz Atos no capítulo 2. Eu quero ler antes Atos capítulo 1, um texto interessante que Lucas escreveu sobre o que Jesus havia dito aos seus discípulos durante o tempo que eles estavam sendo treinados por Jesus. Capítulo 1, versículo 8, Jesus diz o seguinte: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Jesus agora estava dizendo aos seus discípulos: Eu já lhes dei a isca, a palavra. Agora estou lhes dando o anzol, o poder que fisga, o poder que domina. O Espírito Santo é o dominador, é o poder sobrenatural de Deus que, através da sua palavra, ele domina os nossos corações. Olha, Pedro sabia muito bem disso como pescador de peixes. Você tem visto nas pescas profissionais que o anzol domina o peixe, por maior que ele seja. O peixe, depois de fisgado pelo anzol, por mais que ele se debata, por mais que ele lute para se salvar, raramente ele se salva, mas a maioria das vezes ele é trazido para o barco, ele é dominado, ele perde as forças, ele se convence de que não tem como lutar. Sabe, o Espírito Santo de Deus, ele foi enviado com essa função. Ele veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. De maneira que, por mais forte que seja o homem, por mais lutador que seja o homem contra a verdade, um dia ele vai se convencer que é como lutar contra um gigante. Jesus, encontrando a
Saulo, o perseguidor da igreja, no capítulo 9 de Atos, ele disse algo para Paulo, ou Saulo, interessante. Ele disse: Saulo, olha, é difícil para ti lutar contra os aguilhões. Quer dizer, é difícil para você ficar esmurrando ponta de faca. É difícil você lutar contra o poder do Espírito Santo. Foi naquele momento que Paulo, vencido e convencido, caiu aos pés do Senhor Jesus. Portanto, Deus, na pessoa de Jesus, estava dando a Pedro agora a segunda ferramenta, o poder do Espírito Santo, para que ele pudesse usar, através da isca que era a palavra, para atrair as pessoas, convencer as pessoas através de um arrependimento profundo e verdadeiro. E isso nós vamos ver no decorrer da vida de Pedro, durante o tempo que ele pregava o Evangelho. Chegando no capítulo 2 de Atos, a gente vai ver ali que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, eu estou lendo o versículo 1 de Atos 2, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. Aqui está dizendo que, desde que Jesus partiu, ali no capítulo 28, ou 24 de Lucas, fazendo a grande promessa que voltaria para eles, mas que eles ficassem em Jerusalém até que do alto fosse revestido de poder, dando aquela promessa que o Espírito Santo viria para estar com eles, para fortalecer, para encorajá-los, para capacitá-los para a obra da pregação do Evangelho, como o anzol que domina o peixe. E aqui agora estavam reunidos ainda no mesmo lugar, e 50 dias após, Jesus volta através do Espírito Santo, cumprindo a promessa do Pai. Então o Espírito Santo vem, e o versículo 4 diz que todos foram cheios do Espírito Santo. Agora estavam recebendo poder. O poder que através da palavra domina, o poder que através da palavra convence, o poder que através da palavra traz o arrependimento, faz as pessoas se humilharem e caírem diante de Deus num profundo arrependimento. Pedro estava recebendo as ferramentas para exercer o ministério para o qual Jesus lhe havia chamado no capítulo 5 de Lucas. Agora veja o versículo de 1 a 4, é o texto que eu li. Se você quiser ler na sua Bíblia, leia, e você vai ver que neste momento o Espírito Santo veio para fortalecer Pedro como ferramenta para a pregação do Evangelho. Agora, em terceiro lugar, o que Deus dá para Pedro? Deus dá para Pedro o lago e os peixes. Quer dizer, hipoteticamente falando, Pedro agora estava diante de uma multidão. Pedro agora tinha Jerusalém, Pedro agora tinha Judéia, tinha Samaria, tinha todas as regiões de Jerusalém, e até os confins da terra. Era muito peixe para ele pescar. Eram muitas almas que ele iria pescar através da palavra de Deus, pelo Espírito Santo, convencendo as pessoas. Aí você chega no capítulo ainda 2 de Atos, especialmente os versículos 5 a 11, você vai ver que Pedro está diante de uma grande multidão. E diz que em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. Aqui está o lago. Jerusalém era o lago indicado por Jesus em Lucas capítulo 5, que Pedro não entendeu. Senhor, como eu vou pescar homens? Eu preciso de um lago. Se fosse uma pesca de peixes, eu precisaria de um lago com peixes. Jesus estava providenciando para Pedro aquilo que ele não sabia naquele momento, o lago Jerusalém, que estaria cheia de todas as nações de judeus religiosos que moravam em Jerusalém. Se você for observar até o versículo 11, se você quiser ler, eu aconselho que você leia até o verso 11 do capítulo 2 de Atos, e você vai perceber que havia ali, no mínimo, 12 nações que estavam morando em Jerusalém, de várias línguas e povos, ou seja, línguas e idiomas diferentes. E quando Pedro falava naquele momento, eles ouviam Pedro falar na própria língua que nasceram,
é uma coisa que eles se perguntaram. Este homem é galileu? Ou estes homens são galileus? Como é que nós ouvimos falar na própria língua que nós nascemos? O Espírito Santo, como poder de Deus, estava convencendo os homens e traduzindo para os homens a palavra que Pedro usava naquele momento, para que eles pudessem entender. E naquele momento eles estavam sendo atraídos para uma grande pesca. Agora, queridos, veja algo interessante também, que Pedro fez naquele dia, uma grande pescaria. Ele pescou muitas almas, ele pescou muita gente. Não é à toa que Jesus disse, de agora em diante serás pescador de homens. O capítulo 2, verso 14, Pedro usa pela primeira vez a ferramenta que Deus lhe dá, a isca, a palavra. Ele diz no capítulo 2, verso 14, Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes, homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Olha que Pedro está usando agora a palavra, a isca. As palavras que Deus tinha colocado para Pedro, como isca que atrai, Pedro agora estava usando de maneira legal, de maneira autoritária, porque era Deus, na pessoa de Jesus, quem estava lhe autorizando a fazer aquilo. Interessante que chegando no capítulo ainda 2, versículo 16, ele vai dizer algo interessante. Eu vou ler o 25 também. Porque dele disse Davi, sempre vi diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja confundido. O verso 26, por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Agora o versículo 27, ele vai dizer algo importante, olha. Pois não deixará minha alma no inferno, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Olha que Pedro está usando uma profecia do Salmo 16, escrita referente ao Senhor Jesus. Ele está usando aqui como ferramenta, como isca, começando pelas Escrituras, mostrando através das Escrituras o que Jesus, na verdade, disse a ele no passado. Mas algo interessante é que no versículo 16 do capítulo 2, eu vou fazer questão de ler o versículo 16, que ele diz, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Agora ele faz uma alusão ao capítulo 2 do profeta Joel, mostrando que tudo aquilo que estava acontecendo em Jerusalém, aquelas novidades, aquele movimento, já estava prescrito, já foi predito por Deus no capítulo 2 do profeta Joel, que aquilo haveria de acontecer. Está observando que Pedro está começando pelas Escrituras, usando as Escrituras para iniciar o seu ministério, usando a palavra de Deus como isca, e o Espírito Santo há de ser usado como instrumento de Deus, como poder para atrair as pessoas. Vamos ver isto? Então, no versículo 37, o Espírito Santo age. E diz o capítulo 2, verso 37, e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Homens que lutaram durante anos contra a palavra do Senhor, contra os preceitos de Deus, homens que mataram Jesus, crucificaram o Senhor da glória, como disse Pedro a eles, mas Deus o ressuscitou e fez o Senhor e Cristo. Neste momento, esses mesmos homens, agora, através da palavra, atraídos pela palavra e dominados pelo poder do Espírito Santo, eles agora cedem e dizem, o que faremos? Não temos mais como lutar contra essa verdade. Naquele momento, Pedro responde dizendo, arrependei-vos. Observa que Pedro está usando o mesmo princípio que João Batista usou, o mesmo princípio que Jesus Cristo usou, o mesmo princípio que Jesus autorizou os seus discípulos que começassem o seu ministério, e eles começaram através do arrependimento. O que Pedro estava dizendo, agora, já que vocês reconheceram a verdade, são convencidos pelo Espírito Santo, arrependam-se. Quer dizer, mude o seu pensamento, mudem os seus sentimentos, mudem os seus propósitos,
mudem a maneira de vocês verem a palavra de Deus e o próprio Salvador Jesus Cristo. E interessante que, chegando no capítulo 2 ainda, verso 41, nós temos aqui aquilo que disse Jesus, pescador de almas. Foi uma multidão de almas que foram pescadas naquele momento por Pedro como pescador de homens. Olha o verso 41 do capítulo 2. De sorte que foram batizados naquele dia e agregaram-se os que receberam a palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Olha que coisa maravilhosa. Eles foram trazidos de livre e espontânea vontade, através do arrependimento, pelo prazer de serem atraídos pela palavra de Deus, convencidos pelo Espírito Santo. Agora estava agregando-se à igreja, a qual o Senhor Jesus havia edificado sobre ele mesmo, usando Pedro como pedra nessa construção, como elemento que iria ser usado para a grande pesca. Agora estavam agregando-se a essa igreja, tornando-se membro dessa igreja que o Senhor Jesus havia edificado. Isso é, no mínimo, maravilhoso. Observa que Pedro estava dentro da perfeita vontade de Deus, usado como instrumento de Deus para esse grande trabalho. Chegando no capítulo 4, verso 4, a Bíblia diz: muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. Já vai para 8.000 pessoas convertidas, salvas pela graça de Deus. Capítulo 5, verso 14 diz: e a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Fica, portanto, evidenciado que Pedro foi usado como instrumento de Deus, nas palavras do Senhor Jesus, para pescar homens, para pescar almas. Almas foram salvas, almas entraram para o reino de Deus. E interessante que Jesus disse em João capítulo 3, que aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. O que estava acontecendo nessa multidão era um novo nascimento. Estava acontecendo nessa multidão um nascimento sobrenatural, o nascimento do Espírito. Pessoas que criam no Senhor, através da pregação da palavra, pela a convenção do Espírito Santo. O Espírito Santo os convencia a chegarem-se para Jesus, recebendo como Senhor e Salvador. Querido, que você faça parte dessa multidão de pessoas que foram pescadas por Pedro. Que essa palavra que você está ouvindo, que é a mesma palavra que Pedro pregou, ela não mudou absolutamente nada, que você por ela seja atraído, que pelo Espírito Santo você seja convencido e que pela graça de Deus você possa entrar agora, neste momento, para o reino de Deus, agregando-se ao grupo dos salvos, redimidos pela graça e misericórdia de Deus. Muito obrigado pela sua atenção. Até a próxima mensagem, se Deus nos permitir.